Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Como é que você se sentiu quando saiu aquele fatídico dia da notícia que o Ronaldo comprava o Cruzeiro? Porque tem uma... Claro, hoje eu acho que a gente está passando por isso, que é o fato da gente se acostumar com natural, esse novo cenário. Os torcedores, em detrimento dos respectivos sucessos de Cruzeiro e Botafogo, já estão começando a pedir SAF, querendo ver seus times vendidos. Mas naquele momento era uma coisa que, assim, puta, estão vendendo um clube que era de propriedade do seu torcedor, do seu sócio. Como é que você se sentiu no momento da compra do Ronaldo ali? Eu senti esperançoso, porque eu falei assim, o Cruzeiro, do jeito que está, não vai a lugar nenhum. Entendi. Tanto que ele já penava na Série B, já ia pro 3º ano de Série B, né? Não conseguia sair de lá. Eu falei, pô, o Cruzeiro virou time pequeno. Então o Ronaldo deu uma esperança de sopro, de uma coisa. O Ronaldo é um nome internacional, é um nome mundial. Alguma coisa ele vai organizar. E a justiça seja feita. O Ronaldo salvou o Cruzeiro. O Ronaldo salvou. Eu estava almoçando sábado, olha que coincidência. Meu irmão mais novo, o Cássio, é assessor de imprensa do Atlético. Nós vamos... assessor de imprensa do Atlético, Cássio Arregui. A gente estava almoçando sábado aqui em São Paulo, que ele tinha jogo à noite no Morumbi, fomos almoçar, e a gente comentando isso, o Ronaldo salvou o Cruzeiro. O Cruzeiro voltou a existir hoje por causa do Ronaldo. Ele organizou a casa, ele diminuiu a dívida, equacionou, não é que ele diminuiu tanto, ele equacionou a dívida, pagou a dívida mais imediata, ele não investiu tanta grana assim, mas ele arrumou o clube, ele saneou o clube. E o Pedrinho veio e começou a trabalhar um pouco mais ambiciosamente nisso aí, pegou o Alexandre Matos, que é outro ambicioso, estão investindo mais, mas ele salvou o Cruzeiro. Eu tinha esperança. Não sabia onde ia dar, mas tinha esperança que o Cruzeiro precisava mexer a água. Alguma coisa precisava ser feita ali. E quem é o Pedrinho Lourenço? O Pedro Lourenço, ele é o dono de uma rede de supermercados que, quando ele comprou o Cruzeiro, era a 5ª do Brasil. Eu soube agora que já é a 4ª. Com uma rede de supermercados em Minas e Espírito Santo. Mercados BH. Ele patrocina o Cruzeiro, patrocina o Atlético. E ele é muito bom no ramo varejista. Todo mundo elogia muito ele no ramo varejista. Grande negociador, tudo. E ele já ajudava o Cruzeiro há mais de uma década. Ele contratou a Arrascaeta, por exemplo. Foi ele que cedeu a grana. Ele pagou muito papagaio da época anterior ao Ronaldo e no início do Ronaldo também. No primeiro ano dele do Ronaldo, o Ronaldo já vendeu 10% da participação dele, que era 90%, 10% ele já repassou para o Cruzeiro, para o Pedrinho. Então o Pedrinho foi. Quando o Ronaldo cansou da brincadeira, o Ronaldo esperava um reconhecimento maior por parte da torcida, da imprensa, e esse reconhecimento não veio na medida que ele quer, porque a gente vive num país resultadista. O torcedor, ele sonha com resultado. O torcedor imaginou que o Ronaldo fosse montar um puta time. Montar um time, time, não é assim. Não é assim. Então, pô, o Ronaldo ganhou muito dinheiro, né? Porque o Ronaldo, ele compra o clube... Ele é milionário, ele tem clube na Espanha, ele teve clube nos Estados Unidos. Mas a operação Cruzeiro para o Ronaldo, se a gente for colocar no lápis, a gente está falando de uma operação que custou aí na época 400 milhões, mas desses mais a dívida. Então, mais a dívida. 1 bilhão e 400, exato. Né? Você esquece isso. Né? Exato, só que assim, desse valor que ele pagou 50 milhões. Ele pagou 50 milhões. Ele tinha, mas era ao longo de tantos anos. Ele tinha que pagar ao longo de 10 anos, exatamente. Então ele não fez nada que não estava colocado em contrato. Mas ele enxugou as despesas, ele conseguiu organizar o clube, todos os departamentos. Mas aí ele vende por quanto? Por 900? Ele não tem um valor específico assim, mas ele ganhou uma grana. Ele ganhou um dinheiro. Entendeu? Mas o pagado também vai ser pago de vários anos e o Pedrinho tira a parte que ele já tinha ajudado. Obras na toca, o Pedrinho que financiou. Como é que você vê a possibilidade do Ronaldo ser presidente da CBF, como ele tem se pleiteado agora? Vários ex-jogadores já falaram nisso. O Zico uma vez pensou nisso. Eu não acredito muito. Mas você acha que o Ronaldo não tem um peso? Porque estão falando que a FIFA quer. Peso ele tem. É um peso diferente, vamos combinar. Eu não sei, viu? O Ronaldo ele vive meio na Espanha, vive no Brasil, em São Paulo, não sei. Você acha que dificilmente ele consegue chegar lá? Paciência para isso. Eu não vejo o Ronaldo essa paciência para isso. Consigo ver mais a Leila Pereira do que ele hoje. A Leila agora fez... Leila depois do Palmeiras. Eleita agora, né? No Palmeiras, não sei. Depois de 27, acho que... Agora, a CBF também precisa de uma certa mexida ali, né? Não dá, do jeito que tá... Precisa. E eu acho que assim, em termos de um peso, nome internacional, assim, um cara que teria força, porque para você conseguir um cargo desse, que é totalmente político, você vai precisar se aliar a algumas instituições que... A FIFA, por exemplo, a Comebol, por exemplo. E quem mais tem que ter força no bastidor ali. No mundo... O Ronaldo é o maior nome brasileiro do futebol, talvez seja o Ronaldo. É isso. A entrada em todos os campos. Isso ajudou ele no Cruzeiro um pouco.
É isso. Ajudou nisso um pouco. Pô, eu lembro do encontro do Abel Ferreira com o Ronaldo, você lembra? O cara quase chorou. O Palmeiras campeão. No jogo contra o título do Palmeiras. É, o Abel Ferreira, né? Então, exatamente. E o Cruzeiro ali já tinha só escapado da queda, né? Ali ele entrou na Sul-Americana, né? Exatamente. E depois disso, essa era Pedrinho, como é que você viu? Porque aí sim é uma segunda era de maiores promessas. Por enquanto, está mais na promessa do que na realização. Ele contratou alguns jogadores que eu acho que foram boas contratações, a maioria deles, só que tem gente que não conseguiu acertar ainda. O Wallace, por exemplo, que é um volante, foi o maior ladrão de bola das 5 principais ligas da Europa. Isso, vários órgãos de imprensa deram isso, registraram isso. Não o Dinese, né, que jogava, né? Sim. Roubava a bola como poucos. No Cruzeiro ele não se entrosou. Ao passo que o Matheus Henrique entrou no time e entrou como se estivesse jogando lá há muito tempo. E o Cássio, a gente não pode negar. O Cássio embora acho que ele tenha falhado nos 2 gols do Racing, acontece do goleiro falhar. O azar dele foi falhar no mesmo jogo, né? Azar do Cruzeiro. Mas foi uma aquisição interessante. Ele dá um upgrade grande. E o Pedrinho vai investir para o ano que vem. Ainda mais tendo o Alexandre Matos ali do lado, né? Como é que você vê essas hipóteses aí que estão rolando de Gabriel, de Dudu? O Gabigol, tecnicamente, achou uma boa contratação. Eu não sei se o personagem dele vai caber lá dentro, entendeu? O egocentrismo dele vai casar com o Cruzeiro, com Minas Gerais, com Belo Horizonte. Eu não sei, tenho dúvida disso. O Dudu ele esquemou muito naquela história que ele pediu para sair do Palmeiras, acertou com o Matos, o Cruzeiro divulgou, a Leila confirmou e ele voltou atrás, porque recebeu em casa a Mancha Verde, pressionado pela Mancha Verde, ele voltou atrás. Ele não teve tanta chance assim no Palmeiras. Ele é um reserva no Palmeiras, joga pouco. É um grande jogador. Tá mal fisicamente. E é a cria do Cruzeiro. O Dudu é a cria do Cruzeiro. Ele foi campeão mundial sub-20 em 2011, sendo jogador do Cruzeiro. Né? E ele, o goleiro Gabriel, que está no Juventude. Então, ele foi vendido em 2011 pela turma do Perrella. Né? Então, ele é cria, ele voltaria para casa. Mas não sei se ele tem um ambiente hoje para voltar. Depois da negativa que ele deu de última hora, depois de ter acertado, eu não sei se ele haveria ambiente para ele voltar. Mas está claro que a Série A está cada vez mais cara, né? A gente está falando de times que têm donos... O Flamengo fez o dever de casa. O Flamengo, todo mundo hoje culpa. O Flamengo é rico, não sei o quê, mas ele penou. Lembra o cheirinho? Ele penou uns 4 ou 5 anos até começar a dar resultado. Sendo eliminado, sendo humilhado, com jogadores, todo mundo ri. Até que ele começou a ter dinheiro, é o clube dos menor dívida do futebol brasileiro hoje, de maior torcida, maior faturamento. E o Palmeiras fez um pouco a lição de casa para a turma da Leila, né? A Crefisa, a Fian, ela divulgou as empresas dela ali, as empresas cresceram junto, o clube se arrumou também, o estádio, tudo, várias coisas. Um esquema legal de show, que ajuda a financiar o clube. Torcedor. Então são clubes que deram certo, são clubes que hoje estão caminhando, né? São exemplo para os outros. Né? E aí, nesse sentido, o Cruzeiro sendo uma SAF, a gente tendo outros exemplos. Porque assim, vamos pensar. O Cruzeiro foi comprado inicialmente por um ídolo do futebol mundial, que é o Ronaldo, e vendido para um cara que sempre é um empresário de muito sucesso, mas é um torcedor do clube fanático. Torcedor fanático. Né? O Botafogo, o Textor, veio conhecer o Botafogo mais recentemente, agora. É um cara que tem um guarda-chuva de clubes ali, e a gente tem também o caso do Bahia, que é o Grupo City também, que é um outro guarda-chuva ainda maior de clubes. Esse é um guarda-chuva aparentemente mais sólido. Exato. Né? Agora, o Pedro Lourenço, ele não joga dinheiro fora. Ninguém multiplica o tanto de coisa de supermercado que ele multiplicou à toa, né? De quinto, subiu para quinto, agora já é quarto, então eu não sei o horizonte que ele vai. Se ele administrar o Cruzeiro como ele administra as empresas dele, o torcedor cruzeirense pode ficar confiante. Tem que ver se a paixão dele não vai se sobrepor ao lado do negociante. Exato. Eu acho que o aprendizado dele esse ano, porque não basta gastar a rodo que o time vai sair voando, não é assim. Esse ano está provando isso. Tem jogador que ainda não acertou direito. Então eu acho que ele pode se dosar um pouco mais. Pô, não adianta ele contratar sede ao pote. Eu não acho que precisa de contratar tanto jogador assim, não. Umas 4 ou 5, vai sair gente. Vai sair uns 6 ou 7. Então mas você achou que a contratação do Diniz foi demitir o Seabra e trazer o Diniz? Eu acho que a demissão do Seabra foi precipitada. O time fez um ótimo primeiro turno, brigou entre os 5 primeiros, ganhou do Botafogo por 3-0. Tudo bem, o Cássio foi o melhor em campo, mas o Cruzeiro foi mortal naquele jogo, foi letal. Jogou uma partida boa, sólida, né? Com um gol de saidinha, que não tinha Diniz lá. Né? No jogo seguinte, o Ronaldo, aí um dos problemas deixado para o Ronaldo. Ele tinha vendido 3 mandos de campo para jogar fora de Belo Horizonte.
O Pedrinho tentou reverter isso, conseguiu reverter com o São Paulo, e teve um outro que ele reverteu. O Fortaleza não aceitou, foram jogar em Cariacica. Se o Cruzeiro ganhasse do Fortaleza na segunda rodada do retorno, ele assumiu o lugar do Fortaleza, terceiro, e ia brigar pro segundo ali. Ele perdeu por 2-1, com o Fortaleza podendo até vencer mais. E o time viveu uma oscilação ali. Só que ele fez uma boa partida em Assunção, ganhou do Libertad por 2-0, e foi jogar Mato Grosso, com 40 graus de temperatura, no domingo à tarde, com o Cuiabá, empatou por 0-0, jogando com o time reserva, um jogo horroroso. Ali a diretoria achou que era um pretexto legal e demitiu o cara ali, pô. Você não pode demitir um cara porque você poupou um time com conhecimento da diretoria, porque tinha o segundo jogo com o Libertad na quarta-feira, né? E demitiu o técnico mesmo assim. Aí o Diniz, com aquele jeitão dele, estreia contra o Libertad, o time empata por 1-1 e quase leva a virada, né? Que poderia provocar pênalti, né? Você não acha que faltou um pouco de leitura da diretoria do Cruzeiro, de saber que o Diniz é um cara Diniz é um pacote. que o resultado não vem imediatamente com ele, precisa de um tempo. É o mesmo que ele se queimou na seleção por isso. Sim, tudo do Diniz requer treinamento, é exercício diário, adaptação. Aquele esquema que o Fluminense exercia tão bem, tão bonito de ver jogar, eu achava lindo. Aquilo é muito treino, muito treinamento. Sim. E não só pela saidinha, não. A saidinha o Guardiola faz isso, né, no City. É aquele negócio de concentrar vários jogadores de um lado de campo, de repente vira o jogo e concentra do outro. Aquela rapidez com que ele fazia nas transições, isso que é o mais forte dele, não é só a saidinha. Exato. A saidinha é uma questão técnica, não tática. A saidinha não é uma questão tática. É questão de filosofia, de ter a bola no pé. Mas não acho que ser tático. Tático é assim, você concentrar 3 jogadores aqui, 3 aqui, muito rapidamente, aí sim. Então, agora isso demanda tempo. Por conta disso, ele seria seu técnico para o ano que vem? Você começaria o... Eu manteria, eu daria uma chance a ele, fazendo a pré-temporada. O Campeonato Mineiro serve para isso. Se ganhar ou perder... Como que tá a aceitação da torcida com ele hoje, com esses resultados tão ruins? Agora tá ruim. A torcida e aí não é meio arriscado você manter e aí... Interrompe no começo do ano e perdeu a oportunidade de fazer uma pré-temporada com alguém? Tudo vai depender dessas 3 rodadas finais, dos 3 jogos finais do Cruzeiro. Dos 4, né? O Cruzeiro são 4, né? Sim. Tudo vai depender desses jogos. Se ele conseguir uma vaga na pré-Libertadores, porque no direto de grupos eu acho que já não consegue, a distância dele para São Paulo é muito grande, mas se ele conseguir entrar na pré, eu acho que ele mantém. Se ele se fracassar na tentativa de pré, pode ser que a diretoria, levada pela pressão externa, né? O conselheiro não pressiona mais, mas a torcida pressiona. E o Pedrinho é um torcedor. Né? E o torcedor de mente aberta para a torcida, de ouvido aberto. Então eu temo que ele possa, de repente, desistir do projeto. E aí tem um cara que saberia lidar muito com as estrelas que o Cruzeiro está procurando contratar para o ano que vem, né? Renato Gaúcho, cara, saindo Mas o Renato Gaúcho está me decepcionando muito ultimamente. Não, a mim também, mas ele é considerado no mercado um nome forte. É um medalhão. É um medalhão. Eu não investiria em Renato Gaúcho, não. Não, nem eu. Você traria quem? E o Diniz não fica? Um bom nome seria o Luiz Castro. Luiz Castro seria um bom nome. Eu gosto muito do BKSS, mas agora está no Equador, né? Deve a Copa do Mundo, o Equador. Aliás, jogando bem, né? Quinta Copa no século XXI é uma façanha para o futebol equatoriano, que nunca tinha ido até 2002, né? Então o BKSS é um treinador que me agrada muito. Esses argentinos têm uma estrutura mental muito forte e eles têm um estudo tático muito maior do que os técnicos brasileiros na média. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. E de saber se adaptar às circunstâncias, né? O Pedrinho, eu vi uma matéria da Itatiaia no dia que o Flamengo ganhou do Cruzeiro no Independência. Não sei se você chegou a ver. Eu vejo todo Os caras jogo. entrevistando ele na arquibancada, assim, e perguntando, pô, Pedrinho, o Cruzeiro tá perdendo muito gol. Ele, acho que a gente precisa contratar um outro atacante aí. Ele é esse cara, assim, tipo... Ele fala demais. Ele fala demais. Então, ele falou essa impressão. Ele falou, eu mandei escalar os reforços, porque senão não dá. Senão, se ele não escalar os reforços, ele tá fora. Pro Seabra. Num jogo que era um jogo da Sul-Americana, né? Contra o Boca, né? Sim. Não, foi contra o Boca. Foi um desses jogos aí. Ele entrou com alguns reforços, Matheus Henrique, não sei o quê. Então o Wallace entrou no segundo tempo, ele entrou com o Caio Jorge. Sim. Não, foi na primeira fase ainda da Sul-Americana, que ele ganhou o jogo, inclusive. Aí mandei escalar mesmo, porque eu mando mesmo. Ali começou a coisa... Eu fico pensando se é assim que ele gera a empresa dele pra fazer sucesso. Então. Essa é a questão, porque quando mete ser torcedor no meio, bicho... A empresa tem um filho que ajuda tudo. Então... Mas ele talvez não seja tão paternalista na mexer com dinheiro, né? É isso, cara. Me parece que é um dinheiro meio casa de apostas, assim. Eu vou colocar ali
que eu já meio que perdi se eu ganhar bem, se eu não ganhar bem, que é o jeito certo de você brincar. Ele quer levar a torcida para o estádio, eu acho louvável isso, quer provocar maiores públicos, já conseguiu isso, é feito. Tá? Ele tem que fazer, ele visa fazer um contrato melhor no Mineirão, o contrato do Mineirão não é muito favorável ao Cruzeiro. Tanto que levou o Atlético a querer construir o estádio dele, né? Você acha que tem chance do Cruzeiro querer construir seu próprio estádio? Eu acho que eu não vejo muito isso, não. Senão você mata o Mineirão, cara. Eu não sei se o Cruzeiro precisa de um estádio. Sério, cara? Talvez ampliando a Toca 1 para jogos pequeno porte, 10 mil, assim, para jogos no Campeonato Mineiro, um jogo que se tenha, entendeu? O futebol feminino que está muito incipiente em termos de público ainda, talvez. Mas em termos de receita, será que o Mineirão, não sendo do Cruzeiro, ainda com um melhor acordo, você acha que é capaz de nessa... Eu acho que pode melhorar ali, porque ali tem estacionamento, tem muita loja, tem muito espaço para isso, tem esplanada, você pode fazer show, pode fazer uma opção de coisa que dê... Né? A bilheteria é toda do Cruzeiro nos jogos? Não. Não? Não é tudo não. É grande parte, mas não é tudo não. Estacionamento, por exemplo, entendeu? A briga do Cruzeiro com o Mineirão nasceu porque o Cruzeiro fez um contrato com o Mineirão, o Cruzeiro estava na baixa, o Gilvan Pinho Tavares, ele assinou o contrato na baixa e o Atlético não tinha no Independência, mas na final da Libertadores de 2013, contra o Olímpia, ele não podia jogar na Independência por causa de capacidade, fez um acordo no Mineirão, conseguindo tudo que o Cruzeiro não tinha. O Cruzeiro soube e brigou com o Mineirão, parou de pagar. Aí entrou um negócio na justiça, o Cruzeiro deve uma grana para o Mineirão reclama, o Cruzeiro fala que não deve, então tá essa briga e o Pedrinho já está tentando negociar com os caras lá para ver se melhora esse contrato. E tem que melhorar. Senão o Mineirão desaparece também. O América já tem uma Independência, o Atlético já tem uma Arena, a MRV, e o Cruzeiro. Se o Cruzeiro parar e eu fizer o estádio dele, o que acontece com o Mineirão? Vai nascer tufo de grama, não sei o quê. Não vai viver só de show. Vai virar o estádio de decidir a final do Mineiro. Isso não é o Wembley. Vai ser não tipo é o Wembley. O Wembley é só em Londres, pô. Sim. Não tem como. O Mineirão precisa do Cruzeiro hoje. E não precisa mais do Atlético. Ele precisa do Cruzeiro. Então tem que se entrar no esquema ali, num acordo ali, pô. Como o que pode acontecer, eu me pergunto, com o futuro do Maracanã, uma vez com o Flamengo construindo o gasômetro lá, né? Só o Fluminense ali? Só o Fluminense, Só o imagina. Fluminense, como é que vai ficar? Pode ser o mesmo efeito. É isso, assim. O mesmo efeito. O Fluminense teve jogos importantes que ele não consegue meter 50% Pode ser que na final consiga. Aqui em São Paulo o Pacaembu já era, né? Virou... A não ser que o Santos agora resolva jogar mais aqui, né? Vai ter isso por conta do Santos, mas vai ser um Vai ser estádio mais voltado para shows mesmo. É um estádio tão gostoso, né? Eu adorava ir no Pacaembu. Nossa. Ainda mais que eu moro em Pinheiros, né? O melhor, acho que é um dos melhores lugares para ver jogo, assim. O do Palmeiras, eu não conheço. O Allianz é bem legal. Eu ia no Parque também. Antártica, muito no Parque Antártica. Né? Aí eu ainda trabalhava no Estadão, era caminho para casa. Eu tava de carro, eu parava naquelas ruas ali, depois pegava ali o entorno é maravilhoso, sou suspeito para falar. Agora o Pacaembu é uma delícia, pô. Divisão de jogo, de clima. O Pacaembu, pô, artesão. Sim, sem dúvida. O Maracanã é um pouco isso. E são estádios, Mineirão. Estádios clássicos, né, do futebol brasileiro. Eu tava vendo ontem a festa na ilha, né? É emocionante. Você viu aquilo? O Pepa chorando, a mulher dele de Portugal com as filhas, pô, né? Sensacional. Nordeste, muito legal. Feliz de ver o esporte e o Ceará subindo. Pô, acho que merece. Com todo respeito a Novo Horizontino e Mirassol, pô, eu acho que vale para o espetáculo de futebol, a subida dos dois times nordestinos me diz mais para o campeonato, sem dúvida. Mais torcida, né? De verdade. Torcida forte.